Olha, o número de consumidores que tiveram o nome incluído na lista de inadimplência em abril e maio, aqui em Londrina, ficou muito abaixo do percentual registrado no mesmo período do ano passado. Mas isso não seria um reflexo de mais dívidas colocadas em dia, né? Será que é? Quem vai explicar certinho para a gente é a Heloísa Pedrosa, que está retornando aqui ao vivo. Elo, isso representa que o pessoal está pegando dinheiro guardado, está lá pagando as dívidas ou não? Olha, Cid, infelizmente não. Os dados são do indicador do Sistema de Proteção ao Crédito da ACIL. E esses dados demonstram que, em comparação aos meses de abril e maio do ano passado, neste ano, em abril e maio, houve queda, então, da inclusão de pessoas no cadastro de inadimplentes. Em maio, esse número foi 73%, desculpa, em abril, esse número foi 73% menor e em maio, 50%. Mas o que isso de fato significa, quem vai explicar para nós é o economista Marcos Rambalducci. Isso tem maior relação até com a posição do lojista do que do próprio consumidor, é isso? É exatamente essa a interpretação que nós estamos fazendo, porque, na verdade, em condições normais, quando o emprego está sendo ofertado numa condição econômica normal, você tem menos pessoas sendo levadas ao cadastro negativo e mais pessoas conseguindo limpar o seu nome. Em condições adversas como essa que nós estamos vivenciando agora, você teria mais inclusões de pessoas de CPFs no cadastro negativo e menos pessoas conseguindo limpar. Menos pessoas conseguindo limpar o seu nome é fato, nós estamos aí com mais de 30% menos pessoas que conseguiram limpar o seu nome em relação ao mesmo período do ano passado. Por outro lado, nós temos menos informações de consumidores sendo negativados. Isso porque o comerciante está percebendo essa situação e está dando um voto de confiança para esse consumidor e não está negativando, não está informando que ele está inadimplente nesse momento. Quando esse empresário, esse comerciante realmente fizer essa inclusão, a gente pode ter uma explosão aí da inadimplência? Na verdade, o comerciante consegue fazer isso durante uma determinada quantidade de tempo, mas chega um momento que ele não pode deixar de informar, porque senão também é um tiro no pé do próprio sistema varejista, que você vai ter gente que não está conseguindo pagar suas contas e mesmo assim continua se endividando. Então, ele vai precisar fazer essa informação e no momento que essa informação for reportada, nós deveremos ter sim números bastante mais expressivos em termos de negatividade do que a gente teve no mesmo período do ano passado. Essa tolerância aí do lojista, né, até nesse momento de crise, será que isso de alguma forma não incluía aí no momento certo, até estimularia a maior inadimplência também por esse outro lado? Neste momento a gente percebe que não. Primeiro porque o lojista sabe que se ele negativar essa pessoa, ele não vai forçá-lo a pagar essa conta simplesmente porque ele não tem dinheiro. Para o lojista também é interessante ele saber o seguinte, que ele está cativando esse cliente, ele está fidelizando esse cliente no momento que pode socorrê-lo no momento de infortúnio que nós estamos sofrendo agora. Então, de qualquer forma, é uma decisão inteligente por parte do consumidor e por parte do comerciante, e cabe ao consumidor levar esse processo e negociar essa sua dívida com esse lojista, com esse varejista, porque ele também está precisando receber e está apto a fazer algum tipo de negociação. Este é o momento de conversar. É nesse ponto que eu queria chegar, né? A posição do consumidor que conseguiu aí um voto de confiança por parte do lojista, como ele deve proceder? Ele deve chegar nesse lojista, conversar. A gente sabe que a situação financeira das pessoas é muito complicada, muitas delas um em cada 3 brasileiros vivendo aí do auxílio emergencial. E como fazer essa negociação, então, diante desse cenário? É bom a gente não esquecer que o varejista, que o comerciante, ele precisa receber, porque senão ele tem 2 prejuízos, um que ele ficou sem a mercadoria e outro que ele não recebeu esse dinheiro. E ele precisa honrar os seus compromissos também, até para não ficar ele inadimplente. Então, ele está aceitando fazer negociação. Cabe, então, ao consumidor, neste momento, informar, conversar, negociar, pedir um dilatamento dos prazos de pagamento. Claro, pode ser que tenha um juro, pode ser, mas negocie dentro da tua expectativa, porque ele também está apto a fazer essa negociação, que é bom para os dois. O consumidor poder pagar é absolutamente interessante e o varejista receber, super importante.
esse ano é completamente atípico, né, em relação à economia, à saúde, enfim, todas as áreas. Também será um ano atípico em relação aos dados também de inadimplência e tudo mais. A gente viu que esse dado, né, ele é até assim um pouco difícil de interpretar. Isso também tem refletido até nos números. Não tenho a menor dúvida que nós temos que partir de outro pressuposto que não era aquele que a gente estava usando de maneira análoga a anos anteriores. Se a gente lembrar que só Londrina, no mês de abril, fechou 3.517 postos de trabalho com carteira assinada, nós começamos a entender que a dinâmica da economia é outra e que nós precisamos reestruturar este entendimento e saber como se comportam lojistas, como se comportam comerciantes e como se comporta esse consumidor também. Nós não vamos ter agora, durante até o final deste ano, uma normalização desse processo. Então, nós vamos ter que entender o que está acontecendo para poder explicar ele de uma maneira diferente. Obrigada pelas informações. Então, Cid, quem aí está prestes a ter o nome negativado, pode ser que tenha um tempinho a mais para fazer essa negociação e isso é bastante importante nesse momento. Cid. Com certeza, né? Até porque o pobre, a única coisa que ele tem de valor é o nome, né? É o nome. Dinheiro a gente não tem, mas o nome para a gente é tudo, né? Agora que esse tal de score ainda, né? Rapaz, você tem 6, Zé? O Miguel tem? Eu nem sei. Tem? Rapaz, pensa no negócio, se você tiver com o nome sujo ali, aí você está com o score lá em cima, já cai lá embaixo e não consegue comprar nenhum calçado, viu? Não consegue comprar nenhum sapato para prestação. Você tem uma ideia, esse negócio é sério, hein? Na época não tinha esse troço aí não, agora mudou tudo, né? Mudou tudo, né? Parece que é só para ferrar o coitado mesmo, né?